Continuando, capítulo 10, microeconomia e análise setorial. O que a gente tem agora? Mais exercícios. Vai usar dados da questão anterior. A produtividade média do capital e a produtividade marginal são, respectivamente, vamos ver aqui, né? Acho que eu vou ter que levar para lá sem tirar. Puxa vida. Podia conseguir um jeito de colocar isso aqui, né? Deixa eu botar aqui no... Ah, não dá não. Não dá não. Eu vou ter que... Bom, os dados, qualquer coisa eu pego lá. Produtividade média deu 1,25, né? Nesse nível de produto. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A partir dos dados da questão anterior, a produtividade média do capital e a produtividade marginal. A média do capital é só você pegar o produto. Essa aqui é tranquila. Produtividade média do capital, você pega o produto e divide pelo capital, né? O capital era 484. Enrolado isso. Tem que pegar aqui. Ó, isso aqui, vamos lá. O capital que é 100, o trabalho é 144. Quanto que deu? Bom, 100 e 144. Vamos levar para lá. Ele dizia que o capital era 100 e o labor 144 e a função de produção era 1,5 vezes K elevado a meio L elevado a meio. Então a produtividade média do capital é igual a 1,5 vezes 100 elevado a meio vezes 144, é isso? 144 elevado a meio. Isso dividido pela oferta de capital, que é 100. Então a produtividade média do capital aqui é elevado a 1, né? Então vai ser 1,5. Eu estou fazendo isso porque eu não trouxe o valor do resultado de cima. Se você já tem o resultado de cima, é só dividir por 100, tá? Não vai perder seu tempo com isso aqui. Sobre... aqui vai ficar meio embaixo, né? Então vai ser 1,5 vezes 12 sobre 10. Certo? 1,5 vezes 12 é 12 mais 6, que é 18. 18 por 10, 1,8. Preciso nem me preocupar em fazer o resto, né? Porque a própria questão... Ah, não, tem aqui, ó. Tem os dois aqui. Vamos ter que fazer aí a produtividade marginal do capital. Pô, mas a produtividade marginal do capital, em que ponto? Né? Produtividade marginal é uma derivada pontual. Vamos pegar no ponto de produção de K e L 100 e 144. A produtividade marginal do capital. Espera aí que eu vou pegar a equação certinha. Deixa eu interromper aqui para eu trazer. Bom, no material eu não coloquei, então
a gente vai ter que fazer na mão aqui, que é simplesmente uma derivada, né? Bom, eu acho improvável que caia esse tipo de pergunta na prova, mas para quem nunca fez uma conta de derivada, vou mostrar só matematicamente aqui. Graficamente eu mostrei para vocês que derivada nada mais é que a tangente do ângulo da tangente em determinado ponto da curva, né? Então, quando a gente fala a primeira derivada, a gente quer saber só a tangente do ângulo da reta tangente que passa naquele ponto, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, você tem uma função, onde que eu posso escrever aqui? Vamos escrever aqui. Você tem uma função com essa cara aqui, se eu traçar uma tangente aqui, nesse ponto, esse ângulo aqui com a horizontal, se eu chamar ele de θ, a tangente de θ vai ser exatamente o que a gente chama da derivada naquele ponto, né? A reta derivada é a reta tangente. A primeira derivada, né? Aqui, por exemplo, sei lá, se eu fizer aqui, por exemplo, eu vou ter uma outra tangente. Aqui, em algum momento, eu posso ter uma tangente que seja exatamente com ângulo zero em relação à horizontal, né? Então, quando a derivada é zero, é um ponto de máximo local ou um ponto de inflexão. Aqui, no caso, eu fiz um ponto de inflexão. Então, graficamente, esse é o conceito de uma derivada. Agora, matematicamente, uma derivada, como por exemplo aqui, ó, toda a produtividade marginal do capital é simplesmente a derivada da função de produção em relação a quem? Ao capital. Então, para quem não é da área, entenda como é que faz essa derivada. Você vai pegar o seguinte, para derivar essa função de produção aqui, você vai simplesmente pegar os coeficientes dos expoentes, multiplicá-lo embaixo e subtrair um em cima. Olha só como é que você vai fazer. Você vai fazer assim, ó. Você continua, repete 1,5. Agora você vai multiplicar por 0,5, que é o expoente do k, multiplica pelo k elevado ao mesmo 0,5, só que agora menos 1. Você diminui 1 grau a potência. Depois você multiplica pelo L, ou seja, você vai descer. Nesse caso aqui, como é em função de k, você só vai fazer isso para k. Tá? L elevado a 0,5 vai se comportar como 1,5 se comportou, ou seja, como uma constante. Tá bom? Então a produtividade marginal do capital é a derivada dele, do produto, do nível de produto. Em relação ao capital, então você vai fazer essa jogada de descer o expoente e subtrair 1 do expoente para o casinho só, porque é uma derivada em relação a ele. A gente chama de derivada parcial, né? Na verdade aqui eu não posso usar o Dzinho, a gente por convenção usa derrond. Deixa eu tirar isso aqui. Derivada parcial da função de produção em relação ao capital. Tá ok? Então, eu vou chegar a uma produtividade marginal do capital como sendo 1,5 vezes meio, a metade de 1,5 é 0,75 vezes 100 elevado a menos meio, ou seja, vai lá para baixo, né? Vezes 144 elevado a meio, ou seja, vai ser 0,75 vezes 12 sobre 10. 0,75 vezes 12 é 12 dividido por 4, multiplicado por 3. Porque 0,75 são 3 quartos. Né? Pega 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. 0,75 são 3 quartos, né? De 1.
Então, 112 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 10, 0,9. Então, a produtividade marginal do capital deu 0,9. Então, a questão tem a sua resposta correta na letra C. Olha, você que não é da área de matemática, engenharia, economia, não se preocupe em não saber a teoria de limite, derivada. Usa essa metodologia que eu ensinei aqui para você de uma derivada qualquer. Aqui no caso uma derivada parcial. Então tem assim, na cabeça o seguinte: se você tem uma função que é do tipo, vou pegar o caso específico daqui da microeconomia, né, do tipo uma constante A vezes x1 elevado a beta vezes x2 elevado a gama vezes x3 elevado a θ, e aí por aí vai. Bom, se você quer calcular uma derivada parcial, ou seja, uma derivada só em relação a uma das n variáveis, deixa eu botar aqui até xn elevado a, sei lá, esse é o delta minúsculo, tá? Das letras gregas. Então, se você quer derivar parcialmente essa função com n variáveis, então, por exemplo, eu quero derivar em relação a xn. O que você vai fazer? Você vai manter constante todos os outros fatores, então você vai repeti-los, gama, aí aqui eu vou multiplicar até xn menos 1, né? Elevado a sigma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar efetivamente em relação a xn. Como é que é derivar em relação a xn? É tornar o expoente mais um dos coeficientes e multiplicar xn elevado ao delta, que se manteve, menos 1. Essa é a metodologia de derivada parcial, tá? Então, grave a forma de fazer isso, você não vai errar nunca, tá bom? Questão 4, a produtividade com essas produtividades calculadas na questão 3, a produtividade média do capital encontra-se crescente até PGK, decrescente até PGK, igual a PMGK. Pô, deixa eu parar aqui o vídeo, se o vídeo tá grande pra caramba.